Olha, em instantes, os números da nova pesquisa com a intenção de voto dos alagoanos para as eleições 2022. Já, de primeira, aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas. Olha, a Receita Federal já começou a enviar cartas aos contribuintes que entraram na malha fina aqui em Alagoas. Cerca de 3.690 pessoas com a declaração do imposto de renda que tiveram essa declaração retida devem receber o aviso. O Neto Mota está com a gente ao vivo e vai explicar o que é que acontece depois que o contribuinte recebe exatamente essa carta, qual é o procedimento, o que é que deve ser feito, Neto? Olha, Moura, vale ressaltar que não somente o contribuinte que recebeu a carta, mas qualquer um deles pode acessar nesse momento o site da Receita Federal para fazer a consulta e saber se está tudo certinho lá com o CPF. Para a gente saber mais detalhes sobre a malha fina, eu estou aqui ao lado do Reinaldo Carlos, que é delegado da Receita Federal aqui em Alagoas. Reinaldo, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Vamos começar explicando quando o contribuinte recebe essa carta e cai na malha fina. O que é que aconteceu para ele receber essa carta? Certo. Se ele recebeu essa carta, é porque, de alguma forma, a declaração dele está em malha porque houve alguma inconsistência. As maiores inconsistências que ocasionam a incidência em malha são a omissão de rendimentos. Ele esqueceu uma fonte pagadora, pagou a ele não incluiu na declaração. Despesas médicas, despesas com plano de saúde, despesas com educação e com dedução com dependentes. Às vezes a pessoa inclui um dependente com a idade que já não pode mais ser dependente. Então, aconteceu isso, a declaração dele cai em malha. Sempre ele pode checar, sempre ele pode acessar o site da Receita Federal, na área do ECAC, dentro de uma opção lá, Meu Imposto de Renda, ele vai ver logo, está bem destacada a declaração. Ele clica e ele vai olhar a pendência. A qualquer momento ele pode fazer isso. Mas ainda assim, a Receita Federal, nesse momento, se dirige ao contribuinte, emitindo essas cartas, é mais um alerta para que ele não possa, retifique a sua declaração. E evite que a Receita Federal atue e, de repente, emita uma notificação que é muito mais gravosa, se acontecer isso. E a partir do momento da emissão da carta, esse contribuinte tem até quanto tempo para regularizar essa situação? Na verdade, não tem um tempo definido, 30 dias, 60, 2, 3, não. Se ele recebeu a carta, ele tem que se apressar. Ele tem que imediatamente, o mais rápido possível, para evitar que a Receita Federal, aí sim, ela emita uma notificação, que a partir dessa notificação, ele não mais pode retificar. A grande vantagem desse momento, desse alerta que estamos fazendo aqui na TV, da carta que ele vai receber, é que ele pode fazer tudo sem penalidade. A única penalidade que pode acontecer é se, por exemplo, na retificação, que ele vai fazer a declaração retificadora, se der um imposto a pagar maior do que ele já declarou. Aí ele vai pagar apenas com multa de mora. Quer dizer, na prática não há penalidade. Então essa multa só vai acontecer se ele não obedecer esse prazo da apresentação e todas as correções que devem ser feitas na declaração. Sim, se ele não tomar as providências para retificar a sua declaração, para corrigir essa declaração se ela tiver com erro, e a Receita Federal vir a autuá-lo, a multa será no mínimo de 75%. Tá, sobre o imposto de renda devido ou a diferença, podendo chegar até mais. Então, portanto, é gravoso, ele não deve esperar, ele deve atuar quanto antes, e é por isso que essa carta se chama Carta de Autorregularização. Reinaldo, muito obrigado pelas informações. Edson, para o contribuinte acessar e confirmar as informações do CPF, o endereço é www.gov.br/Receita Federal. Volto para você. Pois é, e está tudo muito mais fácil agora, né? Não precisa enfrentar fila, nada, é tudo online. Obrigado, agradeço ao superintendente pela participação também, Neto Mota, ao vivo com a gente aqui no Cidade.